Shalom, shalom, querido. Shabbat shalom. Mais um dia, 14º dia da contagem do Homer. Estamos aqui nesse portal do descanso, onde nós podemos renovar a nossa alma, descansar no Pai, renovar as nossas forças, né? E nos preparar para a nova semana. Nós estamos aqui na contagem do Homer e a partir de agora, a partir de hoje, a gente vai tomar uma nova direção dentro da contagem. Nós vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Eu acho que eu já havia comentado, né? Que o Senhor estava me constrangendo, me direcionando a isso. E eu não via muito sentido, assim, eu estava meio resistente, não sabendo realmente discernir isso. Porque eu falei, Pai, se fosse no começo, né? 7 semanas, 7 Espíritos, 1 por semana. Mas agora já começamos, estamos quase terminando a segunda semana. Mas o Senhor sabe o que faz, sabe como faz, sabe por que faz e para que faz, amém? A contagem é nossa, mas a manifestação, a forma é dele. E hoje o Senhor trouxe uma testificação, então nós vamos começar falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Como faltam 35 dias, nós vamos a cada 5 dias falar de uma dessas emanações, de uma dessas características, de uma dessas formas de manifestação do Espírito de Deus, amém? Eu quero ler a Bíblia com você mais um dia. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Nós vamos ler Isaías 11, versículo 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Queridos, isso pode parecer meio confuso para alguns, né? Como os 7 Espíritos, né? Não é apenas um Espírito, sim, queridos. O Espírito é um, porém ele se manifesta dentro dessas 7 características, e essas 7 características juntas em unidade traz a plenitude do Espírito. E hoje nós estamos no 7º dia, né? Vamos falar sobre essas 7 características e nós vamos começar falando sobre o Espírito do Senhor. Queridos, aqui nesse texto, a palavra Espírito é Ruach ou Ruach, que dentro de várias coisas que nós vamos falar durante esses 5 dias, uma das coisas que fala é mente. Aqui o Senhor está dizendo que sobre Cristo está a mente dele. A mente do Pai está sobre a mente do Filho. E que é tremendo, né? Porque daí depois lá na frente a gente vê Paulo falando que a igreja, que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos a mente, na verdade, da Trindade. Porque a mente do Pai, ela se manifesta através do Espírito sobre Cristo, e Cristo derrama isso sobre nós, sobre a sua igreja. Então, imagine o tamanho da grandeza. Nós temos, e isso tem que ser ativado em nós, a mesma mente de Cristo. Queridos, na mentoria de terça-feira, no Reset, eu falei algo que eu quero trazer aqui também. Quando nós nos convertemos, a gente escuta um monte de coisa que a gente tem que aprender a fazer e um monte de coisa que a gente tem que mudar, né? Mas não nos é ensinado que aquela velha natureza, aquela velha pessoa, ela tem que morrer. Aquela velha pessoa, ela não serve para o cristianismo. Aquela pessoa que você era, aquela pessoa que eu era, não serve para Cristo. Cristo nos resgatou do império da morte e nos colocou no seu reino. E agora é um novo tempo, é uma nova cultura, é uma nova forma de pensar. Hoje eu estava falando com uma amada, uma pessoa bem querida no meu coração, e eu estava falando justamente isso com ela, que quando a gente, antes de Cristo, né, eu sou de descendência italiano com índio. Então aí pensa na sua descendência. Então eu recebi uma cultura italiana, eu recebi de uma cultura
indígena quase nada, é mais genética mesmo. Mas eu recebi bastante da cultura italiana. Daí eu recebi da cultura aqui do Brasil. Nós recebemos muito da cultura grega através da escola. Porém, queridos, quando nós nos convertemos, nós precisamos arrancar tudo isso de nós e viver uma única cultura, que é a cultura do reino de Deus. Quando nós passarmos verdadeiramente a vivermos essa cultura do reino, daí essa manifestação do Espírito Santo vai estar sobre nós, ter a mente de Cristo. Porque não adianta eu dizer ou declarar que eu tenho a mente de Cristo, até como jargão, até como uma palavra de amuleto, ou como uma palavra de escudo, de defesa. Não, eu tenho a mente de Cristo. Não, queridos. Ter a mente de Cristo é pensar como Deus, como o Filho e como o Espírito. Essa é ter a mente de Deus. É viver a cultura do reino. É pensar como Cristo. E daí, quando nós fomos ensinados, eu não sei você, vou dizer de mim, tá? Quando nós fomos ensinados a ter a mente de Cristo, a única coisa que nos foi ensinado sobre a mentalidade de Cristo é oração, é amar a Deus e amar as pessoas. Mas a cultura do reino não é só isso. Ah, pastora, a Bíblia diz que o reino é paz, alegria e justiça. Querido, sim, mas eu não posso pegar essas 3 palavras dentro da minha cultura, porque a minha cultura é totalmente diferente da cultura do reino. Vamos lá. Paz. Vamos pegar essa característica? Dentro da minha cultura, a paz é quando eu não tenho problema e quando eu tô plena, quando eu tô bem, quando eu tô feliz, quando tá tudo certo, quando tá tudo bom, daí eu tô em paz. A cultura do reino não é assim. A Shalom do Pai é um lugar que eu posso descansar ainda que tudo esteja ruim aqui. Eu posso descansar porque a Shalom do Pai é um lugar de confiança, onde eu confio que eu posso estar em guerra aqui, mas Ele julga as minhas causas. Ele me defende. Eu confio que eu posso descansar no Shabat porque o Senhor é a minha provisão. Eu trabalhei todos esses dias e agora é o dia dele potencializar a minha semente. Então eu posso descansar porque eu confio nele. Não é que eu posso descansar porque está tudo bem. Por que muitas pessoas não conseguem descansar no Shabat? Porque se eu descansar, quem vai fazer por mim? O Senhor vai fazer por você. Mentalidade do reino. Eu preciso ter a mente de Cristo. Paz, alegria. O que a nossa cultura aqui nos ensina sobre a alegria? Eu tenho que satisfazer as minhas necessidades para que eu possa ter esse lugar de alegria, para estar bem. Então eu não posso passar frustração, eu não posso passar raiva, eu não posso passar medo, porque daí eu estou num ambiente de tristeza. A alegria do Senhor não é essa. A alegria do Senhor é uma alegria que me fortalece. É a alegria da minha convicção. É a alegria de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. É a alegria de estar completo em Deus. E esse estar completo é só em Deus. Qual é a justiça do Senhor? Qual é a justiça do reino? A justiça do reino, ela é imparcial. Ela não é somente para as pessoas que eu amo. Vamos dar um exemplo? Se hoje a gente vê um jovem que matou alguém. Aqui em Ariquemes, bem recente, teve um jovem que matou a namorada. E daí é aquele monte de falácia, né? Porque tem que ter pena de morte, porque não sei o quê, porque tem que punir e tem que ser corrigido mesmo. E a lei é para todos, amém? Não estou falando que não tem. Eu estou dizendo que nós apedrejamos quando é o filho do vizinho. Porque se fosse o meu filho que tivesse cometido o mesmo crime, eu iria agir com amor e com misericórdia. Então, a nossa justiça é totalmente diferente da justiça do reino. Porque Deus é tão justo, queridos, Deus é tão justo, vou falar para te chocar, que ele é justo até com Satanás. Porque a justiça de Deus é totalmente imparcial. Então, se eu abrir ilegalidades, Satanás tem direito a me tocar. Por que ele tem direito a me tocar? Porque a justiça de Deus declara, a justiça de Deus, que está totalmente relacionada à sua palavra, declara que se eu pecar, filhinhos, não pequeis.
Mas se eu pecar, eu tenho advogado? Tenho. Mas eu também tenho o acusador que virá contra mim. Então, a mentalidade do reino, esse Espírito do Senhor, ele precisa vir sobre mim para mudar. Essa é uma das características do Espírito do Senhor. Mudar a minha mente. Eu preciso trazer essa essência do Espírito sobre a minha mente, sobre a minha forma de pensar, sobre a minha forma de ver, sobre a minha forma de sentir. Eu preciso deixar de viver a natureza diante de Cristo para viver agora a cultura diante de Cristo, para viver agora esta cultura, essa natureza do reino. Então, o eu tenho a mente de Cristo não é eu perdoo, eu oro, estou me esforçando para amar todo mundo, então eu tenho a mente de Cristo. Não. A mente de Cristo vai além disso. É mais profundo que isso. Eu já falei, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que Jesus disse assim, olha, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Então, ter a mente de Cristo é pensar como ele pensava, amar aquilo que ele amava, abominar aquilo que ele abominava, viver a sua cultura. E daí, qual era a cultura de Cristo? Eu vou deixar isso para você. Qual é a cultura que você tem vivido? Se você tem vivido uma cultura, vamos colocar uma coisa aqui do Brasil, uma cultura política, e eu não estou dizendo que política é pecado, tá? Eu estou dizendo que se a sua mentalidade política é a cultura daqui, você está vivendo errado. Ah, então eu não posso estar envolvido na política? Pode, é lógico que você pode, com a mentalidade do reino. Porque nós estamos nessa terra. O próprio Cristo falou assim, Pai, eu não peço que os tire, eu peço que os livre. Nós estamos aqui. Mas daí, como sacerdócio real, como nação santa, como embaixadores, eu tenho que trazer este reino. E eu só consigo trazer este reino se a minha mente estiver embasada, totalmente firmada, vivendo a cultura desse reino. Vamos lá, para a gente encerrar. Se você aqui no Brasil for na Embaixada do Japão, a embaixada é aqui no Brasil, mas lá dentro, naquele ambiente, quais são as leis que regem? Qual é a cultura que rege lá dentro? Dentro da Embaixada do Japão, é um território japonês. O que rege ali é a cultura que eles representam. Cristo disse que nós somos embaixadores. Então esse Espírito do Senhor, ele tem que vir sobre nós, mudando a nossa mentalidade, para que nós possamos estabelecer a cultura do reino, pensar como Jesus, ter a mente de Cristo, que foi estabelecida pelo Espírito e veio do Pai. Isaías, o profeta mais messiânico que disse assim, olha, verá um rebento da raiz de Jessé, e ele receberá, repousará, estará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é a mentalidade do Senhor, é pensar como o Senhor, é viver como o Senhor, é operar, porque se eu penso, eu faço. Se eu penso, eu executo. Se eu penso, eu libero. Se eu penso, eu vivo. Que nesse 14º dia da contagem do homem, a cultura do reino, o Espírito do Senhor venha sobre a sua mente, quebrando toda a fortaleza da cultura que veio das suas raízes de pai e mãe, quebrando toda a fortaleza da cultura dessa nação, quebrando toda a fortaleza da cultura de Roma, de Grécia, de Babilônia, dos lugares onde você foi inserido, que as fortalezas sejam quebradas e que a cultura, que a mente, que a fortaleza da mentalidade do Senhor tome você e você possa estabelecer a mente de Cristo, o reino de Cristo, a cultura do reino, aonde você estiver e por onde você passar. Amém? Shalom, shalom, queridos. Nos vemos amanhã em mais um dia da contagem do Homer.